Gravação iniciada, presidente. Ok. Vocês também podem iniciar, Leonardo. Iniciado. Nós tivemos um problema da gravação do apoio que fica no CARF, mas sem prejuízo, porque nós também fazemos a gravação como backup. E estamos julgando o item 131 da pauta, processo 2011-17, Exatron Indústria Eletrônica, relatoria do conselheiro Pedro. Então, ele vai dar continuidade ao relatório. Com a palavra, Pedro. Obrigado, presidente. Bom, eu estava falando do recurso voluntário, deve ter sido mais ou menos aí que a gravação lá do apoio parou, né? E estava explicando, então, por fim, o que o contribuinte defende, que o interruptor é um produto mais simples. Normalmente é uma tecla, a gente aperta, um acionamento mecânico. E o relé, não, ele tem um acionamento elétrico, né? Que pode ser acionado, inclusive, por um interruptor. Correto? Né? E, enfim, ele diferencia bem. Aí, justamente para buscar as propriedades técnicas do produto, né, que foi que a DRJ falou que não precisava, o CARF baixou em diligência. Nossa querida conselheira, ex-conselheira Tatiana Belisário, colega de trabalho, baixou em diligência, folhas 1223, né? Não sei se foi ela, perdão. Teve um outro processo que foi ela que baixou. Bom, enfim. Acho que foi o Carlos Alberto. Foi o Carlos Alberto, bem lembrado. Eu tinha até lembrado, né, que tinha sido ele na audiência. O Carlos Alberto, nossa, isso faz tempo, hein, doutor? O Carlos Alberto era 2016, né? Enfim, ele baixou, porque o patrono levou lá os interruptores na sessão, né? Pena que não tem aí agora. Levou o relé, mostrou a diferença de um do outro e tal, e a gente decidiu baixar. E baixou com todos esses quesitos aqui, né? Os produtos do presente processo, relé fotoelétrico, relé tal, são denominados no mercado como relés. Tais produtos são conhecidos como interruptores. O que é relé? Quais as suas funções principais, suas funções secundárias, exemplificar. O que é interruptor? Quais suas funções principais, secundárias, exemplificar. Quais as semelhanças e diferenças entre relé e interruptor? Os produtos objeto presente processo, podem ser definidos como detectores de proximidade e por aí vai, né? Diversos quesitos. E possibilitou o contribuinte juntar os quesitos dele, o que ele fez, folhas 1232. Tá? Perguntando. Os relés tais se enquadram na NBR 5.123 de 98. E aí tem essa pergunta nos primórdios da produção no Brasil, os relés fotoelétricos e minuterias, basicamente na sua construção, possuíam uma bobina ou solenoide, uma estrutura de atraque do contato para fechamento do circuito, a fotocélula, no caso do fotoelétrico, ou um mecanismo temporizador, no caso da minuteria. Essa estrutura pode ser considerada um relé? Essa pergunta é bem relevante. Aí, uma questão de trâmite aqui, não muito importante, a Receita embargou a diligência do CARF e o Charles não admitiu, tá? Negou esses embargos da Receita. E, como a gente mandou baixar em diligência para o contribuinte juntar um laudo INT, ou um laudo equivalente, né? Ele acabou juntando um laudo equivalente.
porque o INT não conseguiu atender eles, alguma coisa assim que para mim não importou muito aqui no processo. Enfim, eles juntaram um laudo de uma empresa habilitada, né, acho que credenciada também, e que faz uma longa e extensa análise dos quesitos formulados, né, e faz algumas confirmações que são extremamente relevantes aqui para o deslinde da LID, né. Confirma, primeiro, que relé não é interruptor, né. No final, conclui que a subposição 40, que foi utilizada pelo contribuinte, é a mais adequada, porque aqueles produtos deles são, de fato, relés e não interruptores. Explica, como o contribuinte disse, que interruptor é algo mais simples, né? Tem um simples acionamento mecânico. Juntou produtos de outros fabricantes para mostrar que todos são denominados como relés, né? Ou seja, ficou comprovado nos autos que o mercado inteiro denomina esses mesmos produtos como relés e não como interruptores. E também classifica na mesma suposição, a 40, né? E aí também responde os quesitos técnicos, de forma técnica. E eu separei aqui nesse resumo meu aqui que eu estou lendo para vocês, alguns trechos, né? Que eu entendi são importantes. Tais produtos são relés? É um dos quesitos. Aí ele responde, os produtos objeto do presente processo, relé fotoelétrico, relé fotimer, tal, são denominados no mercado como relés? Sim, são identificados corriqueiramente no mercado como relés, principalmente pelo aspecto de apresentar o prefixo relé antecedente à sua função de acionamento. Tais produtos são interruptores? Não. Tanto no comércio como entre os técnicos, são considerados interruptores as chaves teclas liga-desliga, de parede ou de equipamentos e painéis, tais como exemplos das imagens 1, 2, 3, 4, encontrados na busca interruptores no Google de imagens. O que é relé? Quais suas funções principais, secundárias, tal? Definição de relé. Definição de relé. Dispositivo eletromecânico ou de estado sólido para aplicações em comutação de contatos elétricos, servindo para ligar e desligar dispositivos ou retransmitir um sinal recebido. Interruptor, né? Aí ele define o que é a função e tal. De modo geral, no meio técnico e comerciais, são considerados interruptores os dispositivos de acionamento manual, eletromecânicos ou eletrônicos destinados principalmente à interrupção ou comutação da corrente elétrica, circulando por um determinado circuito. Um exemplo de função secundária seria do interruptor pulsador de parede, que não alimenta diretamente as lâmpadas, apenas aciona o relé de tempo, e não teria, o qual, por sua vez, ligará as lâmpadas. Imagem 8. Semelhanças e diferenças de relé e interruptor, né? Ele responde, a única semelhança que encontramos entre relé e interruptor não necessariamente, quanto à saída dos mesmos, ou seja, o lado acionado, que se trata de um contato elétrico, que pode ser metálico ou de estado sólido, como, por exemplo, um triac. A diferença consiste basicamente em que, enquanto o interruptor cumpre necessariamente a função de abrir ou fechar circuito, o relé eletrônico agrega mais funções, como as de amplificador, isolador e outras, podendo não conter internamente um interruptor. Essa parte eu achei bem importante. Este constituído por uma chave, que pode ser um componente transistor ou eletromecânico, ou mesmo um tiristor ou triac. Aí lá da identificação no comércio,
da NBR, que o contribuinte perguntou, ele confirma. Sim, os referidos produtos atendem às premissas de funcionalidade e aplicação da referida norma, ampliando a aplicação além da iluminação pública, com outros modelos a uso doméstico, serão considerados relés fotocontroladores, tal. E por aí vai. E no parecer final, ele faz um resumo de tudo isso e aponta que a classificação utilizada pelo contribuinte atende às características técnicas dos produtos. E quando ele fala que a posição é utilizada por todo o mercado, né, que todo o mercado denomina e classifica como relé, eles juntam diversas notas fiscais de diversos produtores, né. Aí, em seguida, tem uma informação fiscal. O contribuinte contesta o laudo juntado pelo contribuinte, entende que não é suficiente e manda o processo para a SECLAN, Centro de Classificação de Mercadorias da Receita Federal, para que ela faça análise dela, né? E aí a SECLAN junta o laudo dela, é a InfoSECLAN, né? Folhas 1430, que conclui pela reclassificação, igual à fiscalização, né? E fala, não, é um interruptor, não é relé. E defende que o fato de ter a função interruptor transforma ele num interruptor. Basicamente, esse é o entendimento apresentado pela SECLAN, que seria um entendimento técnico deles, né? Análise da SECLAN. E ela apresentou um laudo também, né? Mas, com relação à minuteria e o relé temporizador, a própria SECLAN concorda que, por terem tensão superior a 60 volts, classifica na do contribuinte, 85364900. Tá? Então, a própria SECLAN concordou com minuteria e relé temporizador. Aí, por fim, o contribuinte se manifesta e explica justamente que ele reforça os pontos que ele argumentou desde a impugnação e explica que o laudo que ele juntou confirma tudo que ele alegou, né? E concorda com a conclusão do laudo da SECLAN nos pontos que foram favoráveis para eles. Esse é o relatório. Doutor, o senhor tem o prazo de 15 minutos para fazer sua sustentação oral? Perfeito, senhor presidente, muito obrigado. Então, muito boa tarde a todos os conselheiros, em especial o Pedro Rinaldi, conselheiro relator do presente processo. Senhor presidente, esse processo já é um processo já bem antigo aí no Conselho. Ele, amanhã, faz exatos 5 anos que o processo desceu para a realização da perícia, que foi juntada aos autos. Dia 28 de janeiro de 2016, houve a conversão do julgamento de diligência, e, na ocasião, como bem lembrado pelo conselheiro relator,
se foi indicado o INT como órgão suficiente para a elaboração desse laudo. De 2016 até março de 2018, não foi apenas a parte recorrente que tentou e buscou junto ao INT a realização desse laudo. Também a delegacia, em conjunto com o próprio contribuinte, buscou por diversas tentativas e contatos e reuniões com os agentes do INT para que esse laudo fosse realizado pelo INT. Tendo em vista que o processo não ia ser retornado sem nenhuma diligência realizada, a parte, então, em comum acordo com a delegacia, buscou a indicação de um terceiro agente para se fazer esse laudo. E aí foi indicado a OL, que é uma empresa de certificação de produtos, o OL Tester, Laboratório de Avaliação da Conformidade Limitada, é uma empresa privada voltada à atividade como terceira parte para programas de avaliação de conformidade estabelecidos pelo IMETRO, ligados aos programas de certificação compulsória e voluntária, Programa Brasileiro de Etiquetagem, PBE, e as avaliações para a Procel da Eletrobras. Então, é um laboratório que tem mais de 20 anos de experiência, faz certificações internacionais, ela é membro da ILAC, IAAC e IEE, que são organismos internacionais, tanto americanos como europeus, para certificação de produtos. Então, não há nenhuma contestação com relação à qualidade técnica da UL para se fazer esse laudo. E nas folhas 1345, a própria delegacia concorda que o laudo fosse realizado por essa empresa que foi indicada. Bom, o laudo veio e, como não foi nos exatos termos que lançado o auto de infração, né, veio contrário aos interesses da autoridade, eles então encaminharam o processo para a CECLAM para esse laudo indicado pela delegacia. É importante ressaltar um item que o conselheiro relator alertou de início, quando foi baixado de diligência, a própria delegacia embargou, dizendo que o INT não era o órgão competente para se fazer esse laudo, e indicou a CECLAM. Esses embargos voltaram para a turma, e a turma então disse, não, nós indicamos a INT porque é um órgão à parte, imparcial, e não há razão nenhuma para se baixar para a CECLAM, que é um órgão do próprio agente fazendário. Então, manteve a subordinação a um terceiro. Tendo em vista a impossibilidade de se realizar esse laudo com o INT, foi então que as partes, e eu volto a frisar e ressaltar, em comum acordo com a própria delegacia, nós buscamos esse terceiro, que é uma empresa credenciada e validada nacional e internacionalmente para certificação de qualidade e de classificação de produtos. E ela então elaborou esse laudo, e que, ao nosso juízo, ele foi extremamente minucioso, detalhista, mais uma vez rechaçando por completo as alegações que a própria delegacia apontou como obscuras ou até mesmo não respondidas nos quesitos que eles elaboraram para a realização do laudo. Por isso eles encaminharam para a CECLAM, e aí na peça de resposta nós indicamos cada um deles, olha, onde está no laudo da UL as respostas a esses quesitos que foram apontados pela delegacia e que foram respondidos de forma satisfatória e completa. Bom, tudo isso para abrir um parênteses com relação às dificuldades que as partes tiveram para a realização dessa perícia, para poder esclarecer o que nós estamos discutindo aqui, para saber se esses produtos que são comercializados pela hora recorrente são interruptores ou são relés. Se a gente for olhar para o histórico, e eu digo aqui histórico não é o histórico da empresa, o histórico nacional dos últimos 30 anos no que diz respeito a esse produto, sempre, e não há hipótese de que esses produtos fossem classificados como interruptores. Nunca houve isso.
todas as empresas, e são mais de 90 empresas que comercializam esses produtos no país, ou por produção própria, ou por importação desses produtos, todos eles classificam, sem nenhuma exceção, como relés. A empresa Exatron é a única empresa que foi autuada com esse item. Não há outra autuação no mercado para se dizer que esses produtos são interruptores. Então, esse item é extremamente importante porque traz aqui uma desordem no que diz respeito à concorrência entre essas partes. A empresa Exatron vai ser a única empresa do país que está compelida a aplicar uma alíquota de 15% sobre um produto em que todos os seus concorrentes aplicam 5%. E sem nenhuma justificativa técnica para se determinar que sejam interruptores esses produtos que ela comercializa. Eu alerto também que são 40 tipos diferentes de relés. 40 tipos diferentes, de mais de 90 produtores, por mais de 30 anos, desde que a NCM, juntamente com a TIP, começaram a classificar esse tipo de produto. Sempre se classificou como sendo relé. O questionamento agora, ele é um questionamento que simplesmente não tem nenhuma correlação lógica com o que historicamente o mercado realiza. E aqui vem uma justificativa importante, o próprio laudo, ele chega nas suas conclusões, ele aponta um item extremamente importante, que é o seguinte: os relés, eles são uma forma mais aprimorada dos interruptores. Os interruptores são uma forma mais primitiva de fechamento e abertura de circuitos elétricos. Quando a gente fecha o circuito elétrico, a gente determina ou autoriza a corrente para que se acione um determinado motor ou dispositivo. Quando se abre o circuito, a gente interrompe essa autorização para que esse motor seja acionado. Então, os interruptores, do ponto de vista comercial, técnico, usual, são justamente essas teclas que nós temos na parede de interrupção de energia, acionamento de luz, por exemplo, a forma mais simples. Com o passar do tempo, as mercadorias ganharam maior necessidade de aprimoramento técnico e foram, então, exigidos maiores elementos para a utilização desses interruptores. E aí foi quando surgiu os relés. Hoje os relés, eles são classificados conforme o princípio, né, e aí são os relés eletromagnéticos, né, o de ímã permanente, termoelétricos, de indução, eletrostáticos, fotoelétricos, eletrônicos, uma série deles. E também são classificados em função para quais foram concebidos, que aí são os relés de máximo de intensidade, relés de tensão, diferenciais de disparo, temporizadores, ou seja, eles têm uma série de outras funcionalidades muito mais aprimoradas que estão somente em interrupção do circuito elétrico, como são os interruptores. Então, hoje, os relés, eles são, na verdade, equipamentos muito mais elaborados, mais evoluídos, se é que a gente pode dizer assim, do que os seus precursores, os interruptores. Então, hoje, os relés, eles têm uma funcionalidade muito mais abrangente que tão somente interruptores. Dessa forma, o laudo, ele faz uma analogia de que os relés seriam um carro, enquanto que os interruptores seriam um motor. A gente não chama hoje um carro de motor, a gente chama hoje um carro de carro, porque ele é muito mais elaborado, não somente o motor. Então, essa funcionalidade de fechamento de circuito, ele não é tão somente o fato de fechar ou abrir o circuito como sendo interruptor, mas ele agrega outras funcionalidades que os relés, eles acabam complementando esses itens. Então, por essa razão, se diz hoje que todos esses produtos são comercializados pela empresa, são efetivamente relés. Um outro dado importante, e nós, quando fizemos a nossa manifestação lá tanto na impugnação como depois
no auto, no recurso voluntário, nós elencamos lá uma série de concorrentes e de empresas que fazem produtos semelhantes e todas elas adotam a mesma classificação fiscal. E o próprio laudo tomou cuidado de ir ao mercado e buscar no comércio vários tipos de produtos que foram autuados para verificar como é que o comércio atua. E se identificou ali que todos eles classificam da mesma forma que a hora recorrente. Se porventura for mudado, alterada essa classificação fiscal, só para Vossa Excelência terem uma noção do atingimento dessa decisão, 25 milhões de pontos de iluminação pública que recebem relés fotoelétricos vão ter uma reclassificação. Nós estamos falando aqui de um produto que ele é extremamente disseminado na comunidade. Então, não só o poder privado, as empresas utilizam esses mecanismos, mas também o poder público para garantir segurança, para garantir a atividade da sociedade, né, como segurança pública. Ele adquire no mercado esse tipo de produto e adquire como sendo relé fotoelétrico, as fotocélulas que a gente tem aí nos postos de luz. São 25 milhões de pontos que vão ser afetados em função de uma reclassificação que regride o conceito evolutivo dos produtos. Enfim, senhores conselheiros, nós estamos aqui, novamente, diante de um fato exclusivo, somente uma empresa foi autuada sobre esse tema. Nós temos um laudo que respondeu todos os quesitos, tanto da recorrente como da autoridade, respondeu todos os quesitos que o próprio Conselho apontou e concluiu que a classificação adotada pelo contribuinte é a classificação correta para os produtos que foram autuados. Dessa forma, senhor presidente e demais conselheiros, peço provimento ao nosso recurso voluntário para que seja constituído o auto de infração. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Agradeço. O senhor usou menos do tempo necessário e conseguiu uma abordagem, trazer o que se aflora no litígio, né, que é a identificação do produto em razão da forma como descrito e a sua finalidade. Eu até entendo que há momentos, até no estado da arte de ambos os dispositivos, podia-se pensar num relé como algo simplesmente como um dispositivo não de comando, mas simplesmente liga-desliga. Mas não vamos prolongar, ainda haverá o debate. Pedro, por favor, o voto, se conseguir resumir, lendo as partes essenciais, eu entendo que o seu resumo foi bem completo, já até talvez adentrando parte daquilo que é tratado já no voto, né? Então, por favor, a palavra. Para o voto, então, presidente, e vou pular as partes que forem relatório, sim, do voto, né? Que às vezes a gente faz um pequeno relatório no voto. Com relação ao preliminar de nulidade, eu voto por negar, porque não é motivo para reconhecer a nulidade do processo, né? Porque essa portaria interministerial MDIC 986 de 2013 não foi analisada. Né? Segundo consta no recurso aqui, a portaria concedeu a habilitação à recorrente para a fruição lá dos benefícios fiscais do decreto 5.906 de 2013. Mas o contribuinte nem explica por que isso mudaria a questão da classificação do produto. Né? Então, voto por negar essa preliminar de mérito. O processo aqui trata de classificação desses produtos e isso em nenhum momento foi
foi prejudicado, né, a ponto de que seja necessária a anulação de algum ato administrativo nesse processo. E a DRJ também julgou a matéria, então, sem mais delongas, direto para o mérito, né, eu entendo que já o auto já ganhou maturidade suficiente para julgamento. Primeiro ponto, ambos os laudos concordam que a classificação fiscal do produto minuteria adequa-se ao Código 8536-4900. Portanto, fim da lide com relação a esse ponto, né, por falta de objeto. Quanto aos demais produtos, que sobrou relé fotoelétrico, relé fototimer, relé fotocontrolador, relé fotosoquete e a fotocélula, a controvérsia permanece, né? Então, o contribuinte, lembrando, defende 8536-4900 e a fiscalização é de 8536-5090. Coloco aí para vocês os textos das posições, logo no início do voto, tá bom? Vocês podem ver lá, os dois são 8536, né? Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação, suportes para não, outros corretores, para uma tensão não superior a 1000 volts. Conectores para fibras óticas, feixe cabo. 8536-4, relés. 8536-4900, outros, né? Que vem logo depois do para tensão não superior a 60 volts. Certo? E aí, o 8536-50, que é o que a fiscalização reclassificou, outros interruptores, seccionadores e comutadores. E aí foi lá para o 90, outros, né? Então, após analisei aí os laudos, né, as manifestações e tal, e eu concluí logo de cara, né, depois dessa análise aí, 4 pontos, né? E lendo a NESH, eu também li a NESH, vi as posições com calma. Tem coisas que a gente precisa separar aqui logo primeiro. Relés e interruptores são produtos diferentes, com classificações diferentes e notas explicativas na NESH apartadas, né? A subposição, o ponto 2, a subposição 8536-4 é a mais adequada para a classificação dos relés, né? Tanto porque o texto da posição previu expressamente a palavra relés, quanto porque possui propriedades próprias que os interruptores não possuem, conforme exposto na NESH. Ponto 3. Os produtos em questão, aqui desse processo, são produtos que realmente são denominados como relés, tanto pelo contribuinte quanto pela vasta gama de comerciantes do produto, conforme notas fiscais juntadas no laudo, de folhas 1373. Vale a pena vocês darem uma olhada no laudo, tá? Folhas 1373. E ponto 4, então, a solução da presente lide administrativa fiscal, ela está na identificação dos produtos. Se eles são realmente relés ou se são interruptores. Esse é o ponto aqui, né? Então, esse é o centro de toda a controvérsia. E aí, então, analisando esse argumento da fiscalização, de que eles não são de relés, são interruptores, né? Eu fui lá entender melhor a laudo da Seclan, né? Então, com exceção lá do produto minuteria, ela concluiu que os relés aí em questão possuem a função de interruptores e, por essa razão, deveriam ser reclassificados lá para a posição de interruptores, né? E para justificar isso, ela explica assim, que o simples fato dos relés serem acionados pela luz ou pelo movimento, por exemplo, né? Nem a fotocélula de um poste. Quando a luz abaixa, à noite, o relé identifica isso e acende a luz do poste, né? Então, a Seclan explica isso. Quando acionados pela luz, por exemplo, e tal acionamento acarretar num acendimento de uma outra luz, como a luz do poste, por exemplo, né? Essa situação torna o relé um interruptor, né?
E a Seclan, então, para classificar mesmo como interruptor, comparou esses relés aí com um produto que chama interruptor crepuscular. E aí eu transcrevo aí o que é um interruptor crepuscular e como ela compara isso. Coloquei a foto aí, né? Então, o que a Seclan explica? Que o botão de funcionamento, que normalmente você tem o botão de acionamento no interruptor, ele é substituído por um sensor. É isso que a Seclan explica, né? Seja de luz ou de movimento. Ou seja, para a Seclan, qualquer relé que possui um sensor deixa de ser relé e passa a ser um interruptor, né? Uma conclusão que não possui nenhum outro fundamento além desse que eu transcrevi aí acima no voto, né? Então, não existe mais relé. Então, o contribuinte, por sua vez, explicou desde o começo que os interruptores são diferenciados dos relés justamente em razão do acionamento, né? O acionamento dos interruptores são mecânicos e o dos relés são elétricos, tá? O laudo lá juntado explica isso de forma vasta, traz fotos, eu coloquei as fotos aí para vocês, né? Então, para concluir, justamente o que caracteriza um relé como tal é o que a fiscalização alega que faz ele ser um interruptor. Ou seja, a própria característica de um relé, que é um acionamento não mecânico, elétrico ou por um sensor, é o que caracteriza ele como um relé, que é um produto mais complexo. A fiscalização entende que isso é o que faz ele ser um interruptor. Então, ficou demonstrado que os interruptores são produtos mais simples do que o relé, demonstrado que eles possuem diferenças. O interruptor, ele basicamente, ele abre e fecha um circuito. E na maioria das vezes, são acionados de forma mecânica. O relé eletrônico, ele agrega mais funções, ele amplifica, isola, também abre e fecha um circuito elétrico, mas por diferentes tipos de acionamento, né? E um relé, aí que está o ponto, ele pode conter internamente um interruptor, né? Constituído por uma chave, que pode ser um componente transistor, ou relé eletromecânico, ou mesmo um tiristor ou triac, como dito no laudo, né? E aí eu faço uma observação, que se hoje os interruptores mecânicos eles estão ficando obsoletos, ou se existe tecnologia diferente para novos tipos de interruptores, é a subposição lá dos interruptores que fica obsoleta, que deve cair em desuso. E não a posição dos relés, que é um produto mais avançado, que tem que voltar para trás, né? Ou se cria uma nova, ou se aumenta a alíquota da posição dos relés, né? Enfim. E aí, de acordo com a NESH e com a própria regra geral número 1 e com as propriedades dos produtos, né? Entendo que a classificação 8536.5 é a mais correta para os produtos em questão, porque eles são relés, né? Então, correta a utilização do código NCM 8536.4900 dos relés é a mais correta. Primeiro, pela regra geral número 1, contém o texto, nome do produto, e as características do produto estão junto com o nome, né? As características mostram que eles são relés. Então é isso, é a NESH, regra geral número 1, posição 8536.4900. Voto para dar provimento. Ok, Pedro. Eu vejo aí a necessidade de se abrir para debates, mas nós vamos procurar ao máximo trazer objetividade aos debates, às colocações. Então, eu peço que levante a mão, eu vou dar a palavra um a um, e se porventura alguém quiser algum esclarecimento de fato,
não opinativo do patrono. Então, aí pode-se fazer a pergunta. Depois, uma vez iniciada a votação, então aí cada um respeite a sua posição e aguarde para futuros comentários em sua vez de votar. Então, eu já estou vendo aqui, parece que foi a Mara a primeira. Só uma questãozinha aqui, São Paulo. Só perguntar, tem algum eletricista entre os conselheiros? Eu sei trocar lâmpada, serve? Você perguntou o quê, Elcio? Eu sou engenheiro eletricista, Elcio. Eu diria que eu já fui. Quem falou que é engenheiro eletricista? Eu diria que eu já fui. Ah, você já foi? A minha formação é elétrica. Eu cheguei a trabalhar, mas não tá. A minha formação a minha formação é eletrônica, em que a ênfase foi mais a questão de automação. Eu cheguei a trabalhar 6 anos numa usina siderúrgica, mas exclusivamente na questão de automação industrial, onde no princípio dos microprocessadores e aqueles periféricos que faziam acionamentos, então a gente projetava isso aí. Mas eu trabalhei 6 anos, logo 2 anos na técnica, depois eu fui para a área administrativa, gerencial, vi que não era a minha praia e saí. Então eu trabalhei efetivamente por uns 2 anos, não sei se na época alguém já tinha nascido aí, foi em 84. Eu fiz quase 3 anos de técnico de eletrônica. Me entendo um pouquinho isso aí. Então, Eu retiro o meu pedido de palavra. Entende falar. Eu até aqui eu estava concentrado na leitura tanto do laudo e depois na informação SECLAN, né? Mas eu não concluí ainda. Eu só estou achando assim, bom, eu não vou adiantar nada, mas eu estou achando muito, muito interessante quando a SECLAN traz os interruptores. E aí ele utiliza, inclusive, um circuito muito mais elaborado para estar demonstrando o que, de fato, é somente um interruptor, né? Na folha PDF 1437. Mas é só um brevezinho comentário. Bom, não, Mara, mas você vai falar assim, depois que deu o nome, eu não retiro mais. A Mara vai falar... Mas eu acho que o Arnaldo pediu primeiro, viu? Não, tudo bem, pode ser o Arnaldo, Mara. Só para a gente trazer objetividade, porque, lógico, a gente vai querer falar, vai querer discutir e tal. Mas então, vamos lá. Por enquanto, só os dois, nada impede que os demais. A hora que a gente se der por satisfeito com os debates ou o tempo dizer que está na hora de parar, a gente para iniciar a votação. E aí, uma vez iniciada a votação, vamos falar somente no momento do voto. Presidente, só fazer um esclarecimento aqui. Eu não sou engenheiro elétrico, mas tive que estudar esse processo e me convenci pelo resultado do laudo apresentado pelo conselheiro. O laudo, a gente já faz uma crítica já de pronto, mas é uma crítica fundamentada. O laudo da Exatron, ele vem e classifica, né, o dispositivo, algo que não é atribuição. A classificação fiscal, na verdade, é a aplicação de normas jurídicas complexas, inclusive, de forma lógica, sequencial, e que cabe, conforme a legislação, à autoridade fiscal da Receita Federal. Mas tudo bem, mas a gente... eu reparei nesse erro também. Para verificar quais são as colocações técnicas, e aí, mesmo tendo uma formação de engenharia, é lógico que tem que a questão técnica tem que ser observada, porque é uma ciência que evolui muito, assim como evoluíram os relés. Sim. Vamos lá, Arnaldo, primeiro. Obrigado, Paulo. Eu tenho que dizer também que eu fui engenheiro no passado, estou na Receita já há 23 anos, então essa é uma época que ficou para trás, mas os ensinamentos eles permanecem. E eu acho que pelo menos uma ideia do que se trata o componente relé é possível
é possível a gente manter na memória. Mas a questão que eu queria colocar inicialmente, e eu peço desculpa, eu tentarei ser o mais objetivo possível, mas eu já digo que não tem como ser breve, porque o assunto é extenso e ele merece algumas considerações. Os laudos são extensos e eles merecem algumas considerações. Eu costumo dizer que classificar mercadoria é uma tarefa difícil e não é para qualquer um. Não são todos que classificam. É muito complicado. Como bem disse o Paulo, a gente tem algumas ferramentas que nos ajudam a classificar mercadorias e o laudo é fundamental nesse sentido. Só que o laudo ele vem no sentido de esclarecer qual é o produto. Eu também estava comentando ontem com vocês que existe uma regra que antecede a regra geral número 1 da classificação, que é a regra de ouro do classificador, que é conhecer o produto. Eu não tenho como conhecer um produto classificar um produto sem conhecer o produto. Eu preciso saber para que serve, do que ele é constituído, quais são as características principais. Me admira que a DRJ tenha dito que é irrelevante a característica técnica do produto para classificação. Talvez o que ela tenha querido dizer, eu não tenho como afirmar, porque eu não li esse trecho no voto do acórdão, talvez o que tenha querido dizer é que a característica do produto, a característica técnica do produto, aquilo da forma como o produto é conhecido no mercado, talvez não seja a forma como a gente vai classificar a mercadoria. Vou fazer uma defesa sem saber qual é o argumento, tá? Me entendam bem. Por que isso? Porque quando se estabeleceu no comércio internacional o sistema harmonizado para classificação de mercadoria, isso veio para trazer uma segurança jurídica para os importadores, e a gente aproveita isso para classificar as mercadorias no mercado interno. A mercadoria que é classificada no Brasil da forma A tem que ser classificada na classificação A, tem que ser classificada na classificação A nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Bélgica, em qualquer país do mundo, pelo menos daqueles que são signatários do acordo, para que a gente tenha uma segurança jurídica. Então, por mais que a gente possa entender um determinado produto de uma determinada forma, se esse produto não se adequa ou não está adequado àquilo que está descrito na NESH, a gente tem que obrigatoriamente seguir aquilo que a NESH descreve. É dessa forma que a gente classifica produtos. Essa introdução eu faço porque eu confesso para vocês que eu fiquei bastante preocupado com esse laudo apresentado pela empresa, bastante preocupado. Eu vejo até alguns problemas sérios de contradição lógica dentro desse laudo. Algumas perguntas eu acho que também não foram as mais apropriadas, e talvez tenham induzido a um entendimento equivocado da matéria. Quando a gente pergunta se determinado produto é conhecido no mercado como relé, e a empresa responde, ou a emissora do laudo responde que sim, isso é conhecido no mercado como relé, isso não agrega nada em termos de classificação fiscal. De novo, aquilo que é conhecido no mercado pela forma A não significa dizer que vai ser classificado dessa forma a partir do sistema harmonizado e das suas notas explicativas. São coisas absolutamente distintas. Me preocupa bastante dentro desse laudo, por exemplo, se vocês pegarem no item 8.1, aliás, na verdade eu quero me referir ao 8.4, tá? Que é feita uma pergunta nos seguintes termos: considerando como corretas definições constantes de textos transcritos na questão 1, e se vocês pegarem a questão 1, vocês vão ver que é uma reprodução na NESH a respeito do que é um relé e do que é um interruptor, e observadas as respostas dadas nos quesitos 2 e 3, os produtos objeto do presente processo devem ser identificados como relé ou como interruptores. Resposta: como divergimos de algumas das definições do quesito 1, mantemos nossa convicção que os produtos são relé. Para mim, isso já desqualifica o auto, porque essa opinião dada, e isso para mim é uma opinião, essa opinião dada pelo elaborador do laudo, ele não traz nenhuma conexão lógica com a nota explicativa. Ele já, de pronto, ele já diz, para mim, aquilo que a NESH diz está errado. Mas, para mim, eu mantenho a posição que isso é um relé. E ignoro aquilo que a NESH está dizendo. Para mim, isso é grave. Porque a resposta dele deveria ter sido dada em cima daquilo que a NESH define como relé e daquilo que a NESH define como interruptor. Se vocês pegarem, e para mim talvez seja o ponto mais grave desse laudo apresentado, o item 8.5, que tem um questionamento nos seguintes termos. O texto transcrito no quesito 1 diz que uma das formas de diferenciar os relé
é conforme o princípio no qual se baseiam, citando como exemplo os relés eletromagnéticos de íon permanente, termoelétrico, de indução, eletrostático, fotoelétrico e eletrônico. Particularmente, talvez essa fosse a minha maior dúvida ao que a NESH quisesse dizer com o princípio ao qual se baseia. Porque é diferente quando eu penso aquilo que vai estimular um relé a abrir ou fechar um determinado circuito, ou a forma como o relé, ao ser estimulado, vai abrir ou fechar um circuito. Para mim, são coisas completamente distintas. E, na minha opinião, o que a NESH quer dizer é a forma como o circuito vai operar. E é dessa forma, inclusive, que o laudo do CECLA define essas questões. E, para meu espanto, o laudo não responde. Se vocês pegarem a resposta do laudo, ele não responde a esse quesito. E, para mim, essa é a pergunta fundamental que foi feita para o elaborador do laudo. Então, assim, em relação a esse laudo especificamente, eu por se tratar de um laudo dado a partir de opiniões do elaborador, que ignorou aquilo que dispõe a NESH sobre a conceituação de relé e de interruptor, para mim, eu não tenho como considerar esse laudo como um laudo em alguns aspectos, vejam bem, não quer dizer que ele é completamente imprestável, mas principalmente na forma para explicar o que é um relé e um interruptor. Para mim também é contraditório quando ele diz que um relé contém um interruptor, a partir do momento em que ele define que o interruptor é sempre um dispositivo mecânico, é uma chavinha que eu aperto de ligar ou desligar. Se isso é uma chave, se o interruptor é uma chave que liga e desliga, como é que um relé, que não tem nenhuma intervenção, segundo o próprio elaborador do laudo, vai conter um interruptor nesses termos? Então, isso é uma contradição dentro do laudo. Indo para a NESH, e aí Rodrigo, eu vou discordar um pouco de ti nesse aspecto, tá? Se a gente pegar o que dispõe a NESH, a gente vai ver que desculpa, a NESH não, a classificação das mercadorias, tá? Se a gente pegar a posição 8536, a gente vai ver que lá diz aparelho para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação, etc. E a gente vem na 853610, fusíveis e corta-circuitos de fusíveis. O que é isso? Isso é um interruptor de circuito. Se a gente for para 853620, disjuntores, o que é o disjuntores? Disjuntores, senhores, se a gente for analisar um disjuntor, é basicamente aquilo que foi descrito como interruptor. A diferença é que ele é desarmado a partir do momento que tem uma sobretensão, uma sobrecorrente. Um disjuntor, ele desarma e interrompe um circuito a partir desse momento. Ou seja, o disjuntor é um interruptor de circuito. Se a gente pegar 853630, os aparelhos de proteção de circuito elétrico também é um aparelho interruptor de circuito. Se a gente pegar um relé, no meu entendimento, eu não tenho dúvida, relé é um interruptor de circuito. E por isso que quando a gente vai para 8536, desculpa, a gente está indo nas 3550, ele não está falando que ali se classificam os interruptores, ele está falando que ali se classificam os outros interruptores, o que significa dizer que dali para trás existem interruptores, e relé é um interruptor. Vejam, 3650 são outros interruptores. Outros interruptores. Ele poderia ter dito outros interruptores que não disjuntores, que não relés, que não protetores de circuito, que não A, B, C. Mas, para mim, não tem dúvida. Aí a gente precisa ir na NESH e entender o que a NESH conceitua como sendo um interruptor de circuito. E diz lá, na NESH, quando fala da 8536, aparelhos para interrupção ou seccionamento. Esses aparelhos possuem essencialmente um dispositivo que se destina a abrir ou fechar os circuitos. Interruptores, entre parênteses. O que significa isso? Significa dizer que tudo aquilo que abre, se serve para abrir ou fechar circuito, deve ser classificado como interruptor. Sendo esse interruptor um relé, posição própria. Sendo esse interruptor um disjuntor, posição própria. Não sendo um relé, não sendo interruptor, outras posições. Aí a gente, assim, ó, para mim, não há nenhuma dúvida que um relé é um interruptor. O que a gente precisa saber é se esse equipamento, especificamente, ele é definido como um relé, ele pode ser classificado como um relé ou não.
não sendo classificado como relé, não porque não tem outra posição, ele será sim jogado como outro interruptor. Vejam que quando ele define os relés, e ele fala lá, os relés são dispositivos automáticos, por meio dos quais um circuito é comandado ou controlado em função das variações que produzem nesse circuito ou em um outro. Aplicam-se em vários setores, tais como telecomunicações, sinalizações, via de comunicação. O que é um relé? Eu entendo um relé como um componente. É um componente em que, estimulado por um lado, vejam bem, estimulado por um lado significa dizer, larga um pulso de tensão de um determinado lado, ele trabalha de determinada forma e aciona um circuito no outro lado, abrindo ou fechando esse circuito. Normalmente eu tenho um relé que ele está, vamos lá, aliás, vocês, não sei se você sabe, por exemplo, se a gente pegar esses aparelhinhos que a gente coloca na tomada como luz de emergência, que enquanto ele está sendo alimentado pelo circuito da rede elétrica, esse relé ele está no estado aberto do outro lado. No momento em que falta energia, fecha esse circuito, ele deixa de ser acionado e ele fecha esse interruptor, entre aspas, do outro lado e aciona um circuito e acende uma luz do outro lado. Isso é um relé que faz ali dentro desse como é que eu falei? Dessa luz de emergência. Isso é um relé que é feito ali dentro. Então, o relé, ele é acionado por um determinado pulso de tensão de um lado, e ele trabalha internamente de alguma forma, e ele abre ou fecha um circuito do outro lado. Esse para mim, é o melhor conceito que eu tenho de relé. Quando eu tenho esses produtos que estão sendo trazidos para a discussão aqui, por exemplo, uma fotocélula, em que eu tenho um sensor de luminosidade de um lado, e que ao captar essa falta de luminosidade, ele acaba gerando um pulso que vai excitar esse relé, e por conseguinte ele vai fechar um contato ou abrir um contato do outro lado e acender uma luz, no caso ele vai fechar o contato do outro lado e vai acender uma luz. Essa fotocélula que é colocada antes do relé para excitar o relé, isso faz parte de um outro circuito. O relé é aquilo que é alimentado pelo circuito em que a fotocélula faz parte. Tem uma outra pergunta que é feita aqui, e eu preciso localizar essa pergunta. Não sei se você lembra quando ele fala da questão do sensor de movimento. Lembra disso, Pedro? Qual dos lados? Do contribuinte ou da secularidade? Do contribuinte. Não lembro exatamente, não. Detector de proximidade, 8.3. Detector de proximidade nada mais é do que um sensor de movimento, tá? Normalmente, isso serve para acionar um alarme. É um sensor de movimento, captando a presença de alguém, ele vai acionar um relé, esse relé vai fechar um circuito e vai disparar um alarme. Para mim, um sensor desses, detector de proximidade, ele tem a mesma função de uma fotocélula. A diferença é que a fotocélula, ela capta a ausência de luz, aciona um circuito e fecha um circuito do outro lado para acender uma luz. Quando eu falo de um detector de movimento, é a mesma coisa. Porque um detector de movimento, ele também é estimulado por um sensor, esse sensor é um sensor de movimento, que nesse momento ele gera um pulso de voltagem em cima do relé, e o relé vai fechar um circuito, só que em vez de acender uma luz, ele vai disparar um alarme. Para mim são as mesmas coisas. E o laudo responde da seguinte forma: como mencionamos acima, não consideramos detectores de proximidades como interruptores, mas sim como sensores, visto que os mesmos não interrompem propriamente dito um circuito. Mas, para mim, esse é o mesmo funcionamento de uma fotocélula. E, se eu não me engano, esse sensor de movimento, ele é citado... Deixa eu pegar aqui. Na NESH... Então, ele é citado... Na linha A da nota.
Ele fala lá, entre outros produtos aqui classificados, pode citar os comutadores eletrônicos, que comportam circuitos de entrada e circuito acoplados opticamente, os comutadores eletrônicos, incluindo os comutadores... onde é que é isso? Os computadores eletrônicos... Eu tinha visto em algum lugar aqui, me ajuda, Elcio. Detectores de proximidade, ele fala. Está incluído entre os interruptores. Tá ali, ó. E aos interruptores de aplicação industriais, tais como os interruptores de limite de carga, os combinadores de carnes, os microinterruptores, detectores de proximidade. Então, veja que os detectores de proximidade, expressamente na NESH, está classificado como interruptores. Então, para mim, Pedro, desculpa, mas para mim, eu não tenho dúvida que a NESH, ao classificar relé, ela está classificando o componente relé. E quando ela fala ali na descrição dela, quando ela fala que os relés podem ser classificados, por exemplo, conforme o princípio no qual se baseiam, não é a forma como eu vou estimular o relé, e sim a forma como o relé funciona. E a forma como o relé funciona, é como ele funciona após ser estimulado. Se a gente pegar o laudo do CECLAN, o laudo do CECLAN, ele dá um exemplo de cada um desses relés que funcionam baseado nesses princípios aqui. A dúvida que eu tinha, e aí é por uma questão talvez por eu estar desatualizado na parte de eletrônica, é porque aqui a NESH fala, por exemplo, os relés fotoelétricos, que nos leva a entender que poderiam ser essas fotocélulas, onde eu tenho uma estimulação a partir de falta de luz que vai acionar um relé para fechar um circuito. Só que se a gente pegar no próprio laudo do contribuinte, mais especificamente, a gente vai ter isso de uma forma muito mais clara no laudo do CECLAN, ele vai falar que os relés que trabalham dessa forma, por exemplo, são aqueles relés de estado sólido. Então, existe relé que internamente trabalha estimulado por luz, por alguma emissão de luz. Então, dentro desse panorama, para mim, eu não tenho dúvidas que esse produto, células fotoelétricas, em que eu tenho um estímulo externo ao relé, isso não é relé, isso é interruptor. O relé é o componente. Eu tenho que entender um relé a partir da forma como ele opera. E um outro exemplo que eu posso dizer para vocês, e até para questionar, porque o laudo coloca, por exemplo, que os interruptores são sempre estimulados por forma mecânica. Não é verdade? Assim, a tecnologia ela evolui muito. Se a gente pegar, por exemplo, um interruptor digital, o que ele é? Ele é um interruptor em que eu teclo um botãozinho, na verdade não teclo, não, eu aperto, é um sensor que tem ali, que vai detectar o meu toque, e esse sensor vai fazer o quê? Vai estimular o relé que vai abrir ou fechar o circuito. Então, na verdade, se a gente pegar um interruptor digital é um interruptor que contém relé. Para mim, então, só para concluir, senhor presidente, esses produtos que estão sendo apresentados para classificação aqui, para mim, na minha opinião... desculpa, eu não vou concluir ainda. Eu preciso fazer mais uma observação, peço desculpa. Em relação às minuterias as minuterias e aos... Qual é o nome que ele dá ali? Me ajuda, Pedro, por favor. É só minuteria no final. É só minuteria. Em relação às minuterias, eu vou discordar do laudo CECLAN. Depende. Eu até posso ter uma minuteria que internamente, seja um relé que internamente seja uma minuteria. Por quê? Porque eu posso ter, por exemplo, um estímulo em cima de um relé, e esse relé, por exemplo, trabalhar com algum acúmulo de carga por meio de capacitores ou qualquer outro acumulador de carga interno, e a partir desse acumulador de carga eles têm um temporizador interno. Se o temporizador for externo ao relé, eu entendo que essa minuteria seria também um outro interruptor. Se essa contabilização de tempo para abrir ou fechar o circuito for interno ao relé, eu entenderia como relé. Sendo externo, eu entenderia como outro interruptor. Então, assim, para concluir, eu entendo que todos esses produtos, e para mim, até prova em contrário, todos esses produtos, eles são interruptores que contêm relé, e não relés que contêm interruptores, como dito no laudo. Presidente, posso fazer uma réplica? Pedro, não seria
a rigor não seria o momento, porque a cada manifestação com a réplica do relator, eu entendo assim, que o relator já se posicionou, está bem claro. É rápido. Ele trouxe eu acho que novos com relação à NESH, com os quais eu também analisei a NESH. Eu não estou trazendo. É assim, ó, ele colocou... No teu voto está claro que a sua manifestação, os fundamentos tem com base NESH, com certeza. Não, é rápido, presidente, é muito rápido só. É só 2 pontos de fato aqui. O Arnaldo afirmou que relé é interruptor. Relé é um tipo de interruptor. Né? Fez essa afirmação. Eu discordo. Tá? Aqui, a própria posição, o texto da posição 8536 fala: aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuito elétrico. Por exemplo, interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, ela mesma diferencia. Tá? O que todos são aqui tem relés e interruptores nessa posição, sim, mas nas subposições não. O que todos são aqui são aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação, conexão de circuitos elétricos. Se você disser isso, eu concordo com você, Arnaldo. Agora, dizer que tudo aqui é interruptor, não, que a própria NESH, a posição, diferencia. E, por fim, você falar que o movimento, os circuitos acionados por movimento são interruptores, e está lá na linha A, como o Elcio apontou, nesse ponto eu realmente acabei de ver e tá, os acionados por movimento. Mas se você ler a posição do relé, como eu tinha lido quando eu elaborei o voto, aqui você tem exemplos de relés, ó, conforme os princípios no quais se baseiam. Né, distinguem-se, os tipos de relés são o quê? Os de ímã permanente, os termoelétricos, os de indução, os eletrostáticos, os fotoelétricos e eletrônicos. Então, aqui, excetuando o de movimento, todos os outros são expressamente mencionados como relés no ponto 1 aqui da linha C, como exemplo de relés. Então, a NESH também não é perfeita, né? Ela poderia ter muito mais explicações e exemplificações. E aí acho que vai da posição de cada um que tem a livre convicção aqui para votar como quer, sem dúvida. Mas eu tinha lido e entendo, sim, que expressamente citado como relés os produtos aqui. 30 segundos, senhor presidente, só para... Eu não quero continuar, eu prometo que vai ser a minha última intervenção sobre esse caso, tá? Eu não falei que todos são interruptores, eu disse que essa posição compreende interruptores e que há interruptores ali para trás, e no meu sentir, relés são interruptores. Por quê? Porque na definição da NESH, interruptores é aquilo que serve para interromper um circuito, e relé, inegavelmente, serve para interromper um circuito. A questão que traz, a NESH relaciona a forma de... Como é que ele diz ali? A forma de... Desculpa, com o princípio no qual se baseiam, eu tenho que entender esse princípio no qual se baseia, princípio de funcionamento do relé, como é que ele faz para abrir ou fechar um circuito, e não como ser estimulado. Mas concordo, cada um vai criar sua convicção a respeito disso. Para mim, isso não é um relé, não é que não contém um relé, ele é mais que um relé. Porque se a gente entender isso como um relé, a gente, e aí trazendo o próprio exemplo do laudo, que eu vou entender um carro como motor, que eu achei inapropriado, o exemplo que eu não vi conexão lógica naquilo que ele estava se referindo, tudo aquilo que contiver um relé vai ser um relé, porque tudo que tem antes do relé é a forma como ele vai ser estimulado. Por fim, esqueci de mencionar, só para... Sei que isso não tem maior relevância, mas existe solução de consulta da COSIT, de classificação fiscal, que leva esse tipo de equipamento para a posição 85, 36, 50, 90. Inclusive, solução de consulta recente de 2020 agora. Ok, obrigado, Arnaldo, obrigado, Pedro. Mara pediu palavra, amor.
também, inicialmente. Depois dessa explicação aí robusta do Arnaldo, a gente fica até contido para falar. Mas eu não vou demorar muito, não. Até alguém com a vassoura para você, Pedro. Mas eu falei no começo, assim, eu não tenho formação em engenharia elétrica, né? Mas a tarefa do classificador, igual o Arnaldo falou, primeiramente você tem que saber qual é o produto. Para isso se faz laudo técnico. O laudo técnico é para identificar o produto, porque o classificador ele vai usar a técnica de classificação para chegar na classificação correta. Então, você, a partir de uma identificação precisa do produto, você consegue fazer isso. A questão que eu vejo aqui, que eu queria levantar, deixa eu abrir aqui. Eu pedi primeiro, eu vou falar em termos que já a respeito do produto aí, o Arnaldo já falou bastante, foi bem esclarecedor. A gente tem que ver que a técnica de classificação, o sistema harmonizado, você tem uma técnica de leitura. Então, você lê a posição, a subposição, o item, o subitem. Então, você lendo aqui, né, o que a gente está em litígio aqui, você vai ver que a posição 8536, ele fala aparelhos para interrupção. Tá, aí a questão que o Pedro levantou, a gente tem um problema do português, que eu não sei em outras línguas, que é a questão de você usar um verbo para também designar um objeto como nome. Então, assim, o que eu tenho aqui aparelhos para interrupção e depois eu coloco, por exemplo, interruptores. Né? Então, isso, na hora que ele me dá o exemplo, o Pedro está correto aí de falar que ele está separando aqui interruptores de relés. Tá? Só o que eu vejo aqui nessa leitura desse texto da posição é o seguinte, ele está falando do elemento simples, né? Então, ele está falando do interruptor, de um relé, de um comutador, né? Na hora que você começa, a classificação também tem outra característica, o sistema harmonizado, que ele vai de um grau de menos elaboração para um grau de mais elaboração. Então, o que eu vejo aqui, dentro dos aparelhos, é que todos os itens que estão na posição 8536 são aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão. Então, na hora que divide 10 fusíveis, 20 disjuntores, 30 outros aparelhos para proteção do circuito elétrico, 4 relés, 50 outros interruptores, ele está falando assim, todos aqui para cima são aparelhos de interrupção. Tanto é que ele já coloca os 50 nos outros interruptores, outros aparelhos de interrupção. Porque se é outros, então significa que os anteriores são também aparelhos de interrupção. Tá? E o que eu vi aqui também é o seguinte, que o relé aqui que ele cita é a questão que eu falei anteriormente, a questão da identificação da mercadoria, tá? Eu poderia ter um relé e um interruptor separado, classificando aqui? Poderia, sim. Só que eu tenho que saber, assim, qual que é o produto que eu tenho em litígio aqui? Qual que é o produto que a empresa foi autuada aqui? E o que eu vejo e foi analisado, o aparelho dele não é um simples relé, ele tem outras coisas. Ele tem outras coisas incluídas. Inclusive, ele no próprio laudo fala, ele tem células, detector de presença, ele tem o que faz dele sair da posição do relé para ir para a posição outros. Ele não poderia, ele não é um fusível, ele não é um disjuntor. Ele não é um aparelho, ele é um relé? Mas eu tenho que buscar a posição mais adequada, a subposição aqui no caso, né? Então, eu tenho que ver aqui, então, o que seria? Ele seria outros interruptores. Então, por isso que eu acho que a classificação entraria nesse outro, por causa da identificação da mercadoria, que nisso o laudo ele conseguiu separar. Agora, outra questão aqui que eu vejo que poderia ser levantado aqui é que a lista de materiais lá é enorme, né? Então,
poderia ali questionar item a item dentro daquela lista, porque não é um único produto, são vários produtos. Então, de repente, pode ter algum ali na lista que seja só um relé, mas pelas fotos que eu vi aqui, que eu olhei no processo, todos são mais complexos do que um simples relé que a gente vê as fotos, né, em pesquisas aqui. Outra coisa também, que eu fiz uma pesquisa aqui em alguns sites de classificação de mercadoria internacionais, e eu vi que todos eles botam na 85, 36, 50. E quando eles colocam na 49, é só o relé mesmo. Quando você começa a ter um detector de presença, uma célula fotoelétrica, esses outros equipamentos, ele já joga para os 50. Então, internacionalmente, a gente vê que você não está tirando o aparelho do mercado, não. É questão de você identificar a mercadoria. A mercadoria que a empresa está trazendo não é um relé. Ela está trazendo um equipamento mais complexo, um produto mais complexo. Tá? E agora a questão do CECLAN, do papel do CECLAN, a gente, dentro do CAF, o que é uma coisa assim, que eu tenho debatido muito, é a questão, primeiro, os pareceres da OMA, de classificação de mercadoria. Os pareceres da OMA são vinculantes, né? Porque isso é fruto de acordo internacional e eles foram internalizados no Brasil. Então, tanto os pareceres da OMA como do Mercosul, eles são internalizados e eles obrigam o segmento por nossa parte. Os pareceres do CECLAN, a gente tem adotado como norte, porque já que ele é vinculante para toda a Receita Federal, ele acaba sendo norte para a gente também, porque mostra assim, decidiu-se por aquela, tomou-se aquela decisão, chegou-se àquele consenso, que é o parecer de classificação, e toda a Receita começa a adotar, isso traz uma harmonia e uma segurança jurídica para o mercado. Se todo mundo começa a adotar, é certo que nós, como julgadores, a gente tem que ter o papel de preservar essa harmonia do sistema como um todo. Então, a não ser que, no caso aí, um parecer a gente possa divergir, claro que pode divergir, mas ele é um norte para o nosso encaminhamento. E eu acho que o parecer está muito completo ali. Ele seguiu as NESHs e ele identificou bem a mercadoria, apesar de que eles não entram, não dão uma conclusão final, né, porque esse não é o papel deles. Então, é isso que eu queria falar. Arnaldo? Eu falei que eu disse que eu não ia falar, eu prometi, mas eu peço desculpas. É só para complementar a Mara, só para dizer que tem solução de consulta, Mara. Não é só esse parecer, tem solução de consulta. Não, isso eu vi aqui que é uma coisa que a gente, pelo menos assim, nas turmas que eu participei, a gente sempre consultava o compêndio do CECLAN, que ele fica lá na página 98023, de janeiro de 2020. Pois é, então, e esse compêndio de classificação do CECLAN, ele é público, e hoje nas normas da Receita Federal você encontra todas as soluções de consultas, né? Então, por isso, também é outro que também dá respaldo ao nosso posicionamento aqui. Então, eu vou divergir, já adiantando meu voto, eu estou divergindo do relator. Não é voto ainda, não é voto ainda. Ah, não é voto não, né? A Mara já se declarou voto vencedor, se for o caso. Elcio, eu acho que tem que ser o Arnaldo, que o Arnaldo falou mais bonito. Elcio, o que dispõe essa solução de consulta? Porque ela é 20 ou 21? 2020 ou 21? Porque eu tô aqui, ó. Peraí. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. É a solução de consulta COSIT 98023, de 28 de janeiro de 2020. Mas qual é o dispositivo dela? O dispositivo final? Que se classifica na 85, 36, 50, 90. Mas qual mercadoria? É o interruptor elétrico automático com sensor de luminosidade ambiente e temporizador. Presidente, então, como eu disse, aqui está o problema na identificação do produto.
né? E os produtos estão no manual, juntados nos autos, folha 75 do processo, e por uma simples leitura do manual é possível ver que não são outros produtos bem elaborados, como a Mara mencionou. São simples relés, na minha visão. E se a gente classificar esses produtos aqui, nos autos como interruptores, não precisa mais classificar relé. Acabaram as classificações dos relés. Né? Se isso não é relé... Não, Pedro, olha para você ver o que é um relé e o que é o produto dele. Eu tenho certeza que você fez uma pesquisa. Muito mais que vocês. Pode ter não, com certeza, o seu voto está bem completo. Desculpa, nós já estamos às 2h30 aqui na sessão. Eu vou falar a verdade, eu estou super cansado. Eu também. Com o nosso decano. Precisamos votar. Vamos votar. Eu só preciso fazer mais um esclarecimento. Essa solução de consulta, se vocês pegarem e abrirem as fotos delas, ela é exatamente um dos produtos que está sendo discutido aqui, tá? Que é o aquele fotosoquete. Arnaldo, envia no grupo lá, por gentileza, se conseguir. Arnaldo, você que é novo na turma, só para te deixar tranquilo, nunca, nenhuma das discussões é pessoal, tá? Sempre profissional. Não, imagina. E quanto mais discordar, melhor, porque a gente aprende juntos, né? Não estou levando para o lado pessoal, Pedro. Por favor, fica à vontade, vota à vontade, como quiser. Não faço questão nenhuma de que me acompanhe. O caso tem que ter o resultado adequado, né? E não o que o caso... Não, a solução do litígio, ela é muito técnica, realmente. Tanto é que eu inicialmente manifestei que é o seguinte: quando foi na Seclana, no momento em que exemplificar o interruptor, é o circuito eletrônico mais complexo dela. Mas a questão é que, quando você analisa, qual está sendo aquela finalidade ali? Funcionar como uma chave eletrônica, um dispositivo em que faz uma comutação eletrônica. De fato é isso. Não importa o que ele compõe, inclusive circuitos aqui, semicondutores e tal, é o que tem aqui. Mas muito bem, acho que podemos iniciar a votação, seja lá o resultado, inclusive vistas ou resoluções. Vamos lá. Elcio. Eu vou ser bem objetivo, né? Eu fiz a minha análise a partir dos dados que tem nos autos. E nos autos, os 4 produtos são identificados como sensor de presença para acionar a luz elétrica. Um para uso interno, outro para hall de edifício, outro para fachada. Então, a variação é só do local onde ele vai ser aplicado, mas ele é sensor. Aí eu vou lá nas notas do sistema harmonizado, e está lá para mim que os interruptores, como é que eles identificam os interruptores? Não vou ler tudo, vou ler só no que interessa aqui. Está lá, os detectores de proximidade. Aí você já vê direto um link direto com a classificação dos produtos que a gente está analisando. Aí a gente vai lá no relé. O que a nota explicativa fala do relé? Esse aqui eu vou ter que ler, mas ele é pequeno. Os relés são dispositivos automáticos por meio dos quais um circuito é comandado ou controlado em função das variações que se produzem nesse circuito ou em outro. Aplicam-se em vários setores, tais como telecomunicações, a sinalização de vias de comunicação, o comando ou a proteção de máquinas. Como esse conceito aqui da nota para mim não foi suficiente, eu fiz algumas consultas na internet. E o que eu constatei é que eu entendi, graças a Deus, com a explicação do conselheiro Arnaldo, foi no caminho que ele explicou, que o relé ele é um aparelho que está entre 2 circuitos. Então, ele faz a comunicação entre os 2 circuitos. E o exemplo que ele deu da lâmpada automática, né, que eu tenho várias aqui, porque aqui em Lagoa Santa, quando chove, a luz cai toda hora, então a casa está toda cheia dessa luz, foi perfeito. Então, eu estava correto no que eu entendi. Então, com base só nisso aí, eu cheguei à conclusão que, de acordo com as normas de classificação, de acordo com as notas da posição e de acordo com a descrição do produto, e veio ainda a solução de consulta da COSIT corroborar com isso, né, que eu localizei ela aqui antes. Então, assim, eu inicio a divergência e eu nego o provimento ao recurso. Ok.
Presidente, só um ponto. Com relação à minuteria, Elcio, que a Seclan entende que cabe lá na posição... Que cabe o quê? Que cabe na posição do contribuinte. A própria Seclan... A minuteria? Pois é, mas pela descrição da minuteria aqui, ó, a minuteria, eu até vi também isso aí. A minuteria aqui, ó, é ideal para uso e iluminação de hall de entrada, garagem, corredor, escadaria, circulação, portarias e demais áreas. Detecta a movimentação de fontes de calor através de sensores infravermelho, acionando a carga e desligando após a ausência, de acordo com o tempo programado. Para mim, no meu modo de entender, é o mesmo funcionamento. Então, não vejo diferença. Para mim, para todos eles, é negar provimento ao recurso. Tá, o último ponto só, ele contestou a multa e a Selic sobre a multa. Também não dá, né? Ok. Só que eu tinha esquecido de falar no relatório esses 2 pontos. Mara? Eu vou acompanhar a divergência do Elcio, que é o relator designado. Desculpa, Elcio, brincadeira. Mas eu vou pela divergência, já expliquei, já esclareci, eu vou pela divergência, nego provimento. Leonardo? Vou ser breve, presidente. Nunca é fácil, né? Classificação fiscal é uma tarefa inglória. Difícil. Mas vamos lá. Eu acompanho o relator em relação à minuteria, em razão da convergência dos laudos. Acompanho o relator no que é descrito como relé: fotoelétrico, Fortiner, fotocontrolador e fotossoquete. E divirjo em relação à fotocélula. Está acompanhando o relator, exceto em relação à classificação da fotocélula. Da fotocélula. Nos demais itens eu acompanho o relator. Arnaldo? Eu acompanho a divergência para negar provimento. Laércio? Bem, sem maiores delongas também, fiz análise aqui do documental, dos laudos, solução de consulta, mas em relação ao último item, como dito pelo conselheiro Leonardo, também eu divirjo, então acompanho a divergência do conselheiro Leonardo. Márcio? Então, presidente, contradições à parte, considerações à parte, o produto que estamos debruçados não é um produto novo. Minha experiência de vida, já tive conhecimento técnico para conhecê-lo quando estava em sala de aula, estudando um pouquinho, mas é claro, há muitos anos atrás, a tecnologia avança. Agora é inegável, né, que o relé, ele liga e desliga, né, e que ele tem essa confusão, né, pertinente de trazê-lo, caracterizado como um mero interruptor. Mas, sem mais delongas, eu acho que ele possui propriedades próprias que os interruptores não possuem. E diante a contexto que podemos pensar do manual, do próprio parecer.
eu vou acompanhar o relator, mas eu vou acompanhar nos termos do conselheiro Leonardo. Peraí que depois vocês vão me ajudar a No caso, a minuteria, o relé e divergindo apenas da fotocélula. Tá. Bom, eu me rendo às colocações, às explicações do Arnaldo, inclusive, com o link e a aplicação da NESH sobre a interpretação e a identificação desses componentes. Eu acho que ficou bem claro, acho que até dispensa maiores comentários. Então, eu estou acompanhando a divergência. A divergência... Só um esclarecimento, o Leonardo, a fotocélula, você entende que é no 853649, a fotocélula? A fotocélula, eu entendo que a classificação adotada pela contribuinte está equivocada. Ah, tá. Só a fotocélula que você negou o provimento, né? Perfeito. Nesse sentido, eu e o Laércio acompanhamos nesses termos. Tá. Bom, em relação à preliminar, todos estão afastando? Creio que sim, né? Sim. Deu então, qualidade aí, né, Paulo? Parece que sim. Então, em relação à preliminar de nulidade, ela está sendo rejeitada por unanimidade. Ok. Aí, em relação à classificação de todos os relés, exceto, não todos os relés, exceto a fotocélula, houve empate. E aí, por se tratar de auto de infração, e aí, por aplicação e determinação do artigo 19E da Lei 10.522, acrescido pelo artigo 28, da outra lá, 13, então, em face desse empate, está se dando provimento em relação à classificação fiscal, e aí eu vou precisar nomear todos os... eu estou vendo aqui eu estou dando o demonstrativo de cálculo aqui do auto-infração, justamente para ver, porque eu tenho minuteria, relé, fotímer... pegar no alto, ver se no alto no voto... No voto dele... no voto tem todos? Tem todos separados? Sim. Ô Paulo, não vai precisar fazer outra votação, não? Porque na posição de lá não é unanimidade entre eles. Porque eles deram provimento em menor extensão, né? Provimento parcial. Aí você também acompanha, então. Claro. Sim. Ok. Peraí, presidente, então... mas a observação do Elcio é importante, porque é o seguinte, como talvez esse seja o primeiro novo voto de qualidade na turma, né? Eu não lembro de ter acontecido. Ou a gente tem que fazer a votação sucessiva aí, ou eu acato o voto, a divergência do Leonardo Toledo e mudo meu voto antes de proclamar o resultado, para não dar confusão depois. Melhor, né? Então, pode ser, então, presidente? Tudo bem, não proclamei ainda. Tá, então eu altero meu voto para acompanhar a divergência aberta pelo Leonardo Toledo. Eu vou fazer declaração de voto nesse voto de qualidade aí, tá? Tá. Eu não queria, mas eu vou também, tá? Ah, não, já que você vai fazer, então não faço, não. É porque eu acho que esse processo merece uma declaração de voto. Eu acho que merece também. Aham. Mas faz o seguinte, Mara, tu faz a declaração e eu te ajudo a elaborar. Tá, eu te mando, então. Primeira vez que vocês estão na nossa pele, hein? Não, o voto de qualidade... O voto de qualidade é do contribuinte. Não, eu estou falando quando termina o caso por voto de qualidade, né?
Não, acho que é a primeira vez aqui na turma, não foi? Sim, primeira vez. A classificação do contribuinte para esses itens foi o 8536-5090. Não, 4900, né? Tá. Então, a princípio está sendo assim, ó. O provimento é parcial para confirmar a classificação fiscal do contribuinte no código 8536 em relação 5364900 a relé fotoelétrico, relé fototimer, relé fotocontrolador e relé fotosoquete, certo? Certo. M não teria. Hã? M não teria. M não teria também. M não teria? Minuteria, eu acompanhei o conselheiro Pedro, em especial pela convergência dos laudos. Então, o único que ficou de fora foi a fotocélula. Tá, ok. Por isso que aqui eu já não ponho fotocélula, né? Pronto. Peraí, no alto ele está descrito como fotocélula, não é o relé fotoelétrico, né? Não. Nem fotocontrolador, fotosoquete, nada disso. Ok. Tá direitinho o meu voto, tá? Ele tá fotocélula. Ok. Mérito. Eu copiei do... Um minutinho, vamos pôr os vencidos, que essa decisão... Vencido, Elcio, Mara, Arnaldo, e Paulo. Vamos ver se é isso mesmo. A decisão é: acorda os membros, em preliminar, por unanimidade de votos, rejeitar a nulidade arguida. No mérito, o texto deve ser esse: não se fala em maioria, não se fala em nada. Por determinação do artigo 19E da Lei 10.522, acrescidos pelo artigo 28 da Lei 13.988, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário, como é parcial, para confirmar a classificação fiscal do contribuinte no código TIP, não é LCM, TIPS. (8536-4900) em relação a relé fotoelétrico, relé fototimer, relé fotocontrolador, relé fotosoquete e minuteria. Vencidos os conselheiros Nelson, Mara, Arnaldo e Paulo, que negavam provimento ao recurso. Manifestaram, né? São os dois que vão fazer? Acho que... você quer fazer também, Arnaldo? Arnaldo vai fazer. Então deixa, eu te ajudo, Arnaldo, a fazer, porque fica no seu nome. Faz também, Mara. Mas aí fica 2 votos. Então tá. Então tá, fica 2, ótimo. Quer que pegar esse voto, um voto robusto. Os conselheiros, a intenção de declarar
Fez sustentação, Dr. Carlos Amorim. Então, repetindo, em preliminar, unânime, rejeitou-se. No mérito, por determinação daquele artigo, do 19E da lei 10.522, em face do empate, dar provimento parcial ao recurso voluntário para confirmar a classificação fiscal do contribuinte no código TIP no 8536-4900 em relação a relé fotoelétrico, relé fototimer, relé fotocontrolador, relé fotosoquete, minuteria. Vencido Elcio, Mara, Arnaldo e Paulo, que negavam provimento ao recurso. E manifestou interesse declarar votos conselheiros Mara e Arnaldo. Então, esse foi o julgamento do processo do item 131 da pauta. Agradeço a participação, Dr. Carlos. Tenha uma boa tarde. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado à atenção de todos os conselheiros. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Obrigado. Nós vamos interromper para um intervalo de 10 minutos. Por favor, apoio.